Meu nome é Isadora Ventura, 31 anos. E em 18 de outubro de 2025, meus pais boicotaram meu casamento. O casamento que eu planejei por meses com 200 convidados, simplesmente porque me recusei a mudar a data para acomodar as férias da minha irmã nas Maldivas. Eles nem apareceram. 2 lugares na primeira fila ficaram vazios. Todo mundo viu. Todo mundo entendeu. Antes disso, meu pai tinha me dito claramente: se você não mudar a data do casamento, não espere que a gente esteja lá. Vamos te dar uma lição. E eles cumpriram a palavra. Os sussurros começaram antes mesmo da cerimônia. As pessoas tentavam agir normalmente, mas a ausência deles era um vazio grande demais para ignorar. Eles não faziam ideia sobre meu marido, Rafael. Não sabiam o que ele havia descoberto. E definitivamente não sabiam que, às 20h23 daquela noite, ele se levantaria na recepção e contaria para todos naquela sala uma coisa que tenho certeza de que meus pais nunca quiseram que ninguém soubesse. Foi o momento em que tudo virou de cabeça para baixo, e quando digo tudo, quero dizer a reputação deles, os negócios e o controle sobre a minha vida. Isso é o que aconteceu. Começou como qualquer boa história, com esperança. 17 de dezembro de 2023. Rafael me pediu em casamento no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Foi simples, perfeito. Um cobertor sob as árvores, luzes de cordão que ele mesmo pendurou e um anel que a avó dele usou por 60 anos. Quando eu disse sim, me senti a mulher mais sortuda do mundo. Na manhã seguinte liguei para meus pais. Minha mãe chorou. Lágrimas de felicidade, pensei. A voz do meu pai estava quente, quase orgulhosa. Isadora, ele disse, estamos tão felizes por você. Vamos ajudar como pudermos. Eu deveria ter gravado aquela ligação, deveria ter guardado, mas não sabia que precisaria de prova de bondade ainda. Uma semana depois, minha mãe tocou no assunto durante o almoço na casa deles em Barra da Tijuca. A casa onde cresci, com bancadas de mármore e tetos altos, o tipo de lar que grita sucesso. Meu pai, Henrique, é dono de 3 concessionárias de carros pelo Rio. Toyota, Honda, o pacote completo. Eles não são bilionários, mas vivem confortavelmente, muito confortavelmente. Patrimônio líquido em torno de 25 milhões de reais. Minha mãe, Renata, pousou a taça de vinho e sorriu para mim. Isadora, querida, seus avós deixaram algo para o seu casamento. Pisquei. Como assim? O fundo fiduciário? Ela disse como se fosse óbvio. Quando vovó e vovô faleceram em 2019, reservaram dinheiro especificamente para isso. 650 mil reais para o primeiro neto que se casasse. Minha garganta apertou. Sou eu. Sim, querida. É você. Senti lágrimas ardendo nos olhos. Meus avós haviam partido há quase 6 anos, mas naquele momento eu os senti. Senti o amor deles chegando através do tempo. Eles queriam isso para mim. Haviam planejado. Vamos garantir que você tenha um casamento lindo. Meu pai acrescentou do outro lado da mesa. Ele rolava o celular, mal olhando para cima, mas o tom era definitivo. Você é a primeira neta a casar. Esse dinheiro é seu. Abracei minha mãe. Agradeci meu pai. Saí daquela casa flutuando, pensando. Pela primeira vez eles me veem. Pela primeira vez sou prioridade. Eu deveria ter sabido melhor. Até abril de 2024, Rafael e eu visitamos 11 locais para casamento. Estávamos exaustos. A maioria dos lugares estava lotada, absurdamente caro ou simplesmente errado. Então encontramos o Resort Vista do Mar em Búzios, o pavilhão com vista para o mar, luzes de cordão ao ar livre, vistas para as colinas. Entrei e senti. Era o lugar. Vamos ficar com ele, disse a coordenadora Jenna Silva, uma mulher de 40 e poucos anos com olhos gentis e uma agenda de couro. 18 de outubro de 2025. Jenna sorriu. Perfeito.
São 18 meses de antecedência. Vocês são espertos em reservar cedo. Casamentos de primavera aqui lotam rápido. O sinal foi de R$ 45.000, não reembolsável. Rafael e eu dividimos das nossas economias. Assinamos o contrato em 3 de abril de 2024. Mandei uma foto do pavilhão para meus pais. A resposta da minha mãe veio em minutos. Querida, o local é deslumbrante. 18 de outubro é perfeito. Clima de primavera, fotos lindas. Mal podemos esperar para celebrar você. Guardei aquela mensagem. Não sabia por que na época. Talvez alguma parte de mim já pressentisse a tempestade chegando. Minha irmã Clara tem 28 anos, 3 anos mais nova que eu. Mas você pensaria que ela é da realeza pela forma como meus pais a tratam. Ela é influenciadora de lifestyle. 156.000 seguidores no Instagram, no Clara Looks Life. Posta fotos de pôres do sol em Bali, cafés na Europa, retiros de bem-estar. O tipo de conteúdo que faz você sentir que sua vida é chata. Ela nunca teve um emprego de verdade. Meus pais financiam tudo. Aluguel, carro, viagens. Chamam de apoiar os sonhos dela. Eu chamo de facilitar. Cresci vendo Clara ter aulas de balé, piano, acampamento de arte em Gramado. Eu ouvia: Isadora, você é tão responsável, não precisa de ajuda. Quando me formei na faculdade com honras, meu pai disse: que bom, filha. E voltou a assistir futebol. Quando Clara postou seu primeiro reel que teve 10.000 visualizações, meus pais deram uma festa. Aprendi cedo que não era a filha dourada. Era a confiável, a que ficaria bem. No dia de Ação de Graças de 2019, logo após meus avós morrerem, meu pai disse algo que nunca esqueci. Estávamos à mesa e Clara falava sobre planos de ser influenciadora. Meu pai olhou para ela com brilho nos olhos. Clara vai fazer algo grande. Ela tem aquele brilho. Depois olhou para mim. Isadora, você é estável. Estável é bom. Você vai ficar bem. Bem. Essa palavra me seguiu por anos. Mas eu não precisava mais da aprovação deles. Tinha Rafael. Tinha uma carreira que amava. Coordenadora de programa em uma organização sem fins lucrativos de mentoria para jovens. Tinha minha própria vida. Ou era o que eu pensava. Em junho de 2025, Clara postou um stories no Instagram que fez meu estômago revirar. Um vídeo pulando na cama, gritando. Legenda: acabei de reservar a oportunidade da vida. Maldivas, lá vou eu. Algumas coisas são simplesmente para ser. Não pensei muito. Clara sempre estava indo para algum lugar. Então, em 15 de julho de 2025, 3 meses antes do meu casamento, minha mãe me mandou mensagem. Me liga sobre a data. Eu estava no trabalho. Saí para o calor carioca. Celular no ouvido. Oi, mãe. O que foi? A voz dela estava tensa. É sobre a data do seu casamento. O que tem? Clara reservou uma viagem, um retiro de bem-estar nas Maldivas. É uma oportunidade enorme para ela. Vai fazer networking com marcas grandes, criar conteúdo. É não reembolsável. Senti o peito apertar. Ok. Quando é? De 12 a 26 de outubro. Silêncio. Mãe, é meu casamento. Eu sei, querida. Por isso estou ligando. Você pode mudar? Talvez novembro ou até primavera do ano que vem. Olhei para o estacionamento. Uma onda de calor tremulava no asfalto. Mãe, reservamos o local há 18 meses. Enviamos save the dates para 200 pessoas em maio. O contrato está assinado. Meu vestido está sendo alterado. Tudo está trancado. Entendo. Mas isso é importante para Clara. A viagem custou R$ 95.000. Isadora, se ela cancelar, esse dinheiro vai embora. R$ 95.000 por uma viagem. Eu economizei 5 anos para pagar meu casamento. Rafael e eu juntamos R$ 280.000. Cada real contava. E eles queriam que eu jogasse tudo fora pelo conteúdo de Instagram da Clara. Não, eu disse. Não vou mudar a data. Houve uma pausa.
Então a voz da minha mãe ficou fria. Isadora, isso é sobre família. A carreira da Clara está decolando. Seu casamento pode acontecer a qualquer hora. Temos contrato, mãe. Vamos perder milhares de reais. Eu ligo de volta. Ela disse e desligou. Fiquei ali no calor, celular na mão, e senti a primeira rachadura no meu mundo. 2 dias depois, meu pai ligou. A voz não estava mais quente. Era a voz que usava na concessionária quando um negócio ia mal. Isadora, isso é sobre família. A carreira da Clara é importante. Essa viagem para Maldivas, ela está fazendo networking com marcas grandes. Seu casamento pode acontecer a qualquer hora. Você está sendo egoísta. Egoísta. A palavra acertou como um tapa. Pai, assinamos contrato. O local, dinheiro não é o ponto, Isadora. É respeito. Quis gritar, mas mantive a voz firme. Não vamos mudar a data. Ele soltou o ar bruscamente. Então temos um problema. Desligou. Fiquei no apartamento tremendo. Rafael entrou no quarto, viu meu rosto e me puxou para os braços. O que ele disse? Me chamou de egoísta. Rafael me abraçou mais forte. Você não é egoísta. Está se defendendo. Há diferença. Quis acreditar nele, mas parte de mim, a que passou 31 anos tentando ganhar a aprovação dos meus pais, sentia que talvez estivesse errada. Talvez devesse só mudar a data. Talvez estivesse destruindo a família. Naquela noite, não consegui dormir. Em 22 de julho, meus pais exigiram uma reunião presencial. Rafael e eu fomos até a casa deles em Barra da Tijuca. O ar-condicionado estava no máximo, mas senti suor nas palmas. Clara estava lá também, no Viva Voz de Los Angeles, onde estava com uma amiga. Dava para ouvir barulho de café ao fundo. Ela nem levava a sério. Minha mãe sentou à nossa frente, mãos cruzadas. Meu pai ficou perto da janela, braços cruzados. Chegamos a um compromisso, minha mãe disse. Voz doce. Você muda o casamento para maio de 2026. Vamos ajudar a pagar as taxas de mudança. Todo mundo ganha. Olhei para Rafael. Ele apertou minha mão embaixo da mesa. As taxas de mudança seriam de 65 a 80 mil reais, no mínimo, eu disse. E perderíamos nossa data. Teríamos que começar do zero. Meu pai virou da janela. Estamos oferecendo ajuda. O que mais você quer? A voz de Clara chiou no viva voz. Quer dizer, eu já paguei o sinal das Maldivas. Senti algo estalar dentro de mim. Não, eu disse. A data fica. O rosto do meu pai endureceu. Então temos um problema. A reunião terminou 10 minutos depois. Enquanto Rafael e eu íamos para o carro, minha mãe ficou na porta chorando. Meu pai nem olhou para mim. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem do meu pai. Carimbo de 652. Já que você escolheu esse caminho, não espere nosso apoio financeiro. Vocês estão sozinhos. Sua mãe está devastada. Espero que esteja orgulhosa de si mesma. Os 650 mil reais que vovó e vovô deixaram eram para um casamento que honrasse a família. Isso não qualifica. Vocês não vão receber nada de nós. Li 3 vezes. Depois mostrei a Rafael. Eles podem fazer isso? Perguntei. Legalmente. O maxilar de Rafael apertou. Não sei, mas vamos descobrir. Por 47 dias, meus pais não falaram comigo. Liguei para minha mãe 6 vezes. Caixa postal. Liguei para meu pai 4 vezes. Direto para a caixa. Mandei mensagens. Recibos vermelhos mostravam que viram. Sem respostas. Em 10 de agosto, mandei para minha mãe. Mãe, podemos conversar? Sinto saudade. Lido às 14h17. Sem resposta. Em 24 de agosto, gostaria que vocês dois estivessem no casamento, por favor. Entregue, não lido. Enquanto isso, Clara postou 34 vezes no Instagram sobre a preparação da viagem para Maldivas. Meus pais curtiram cada uma. Comentaram, tão orgulhosos de você, querida, você merece isso. Não reconheceram nenhuma das minhas postagens de contagem regressiva do casamento.
Rafael me via espiralando, me abraçava quando eu chorava, fazia chá quando eu não conseguia dormir e começou a fazer algo que só descobri muito depois. Começou a investigar. Em 8 de setembro, meu celular tocou. Minha mãe. Meu coração saltou. Alô. Estática. Depois a voz fria. Vamos ao casamento, mas não espere que estejamos felizes. Sentei no sofá. Mãe, eu só quero. Seu pai e eu discutimos isso. Estaremos lá porque família comparece, mas não vamos fingir que está tudo bem. Você escolheu sua data sobre os sonhos da sua irmã. Ações têm consequências. Pausou. Não vamos participar das fotos até você pedir desculpas para Clara e não estamos contribuindo com dinheiro. Isso é para te ensinar humildade, Isadora. Humildade. A palavra do meu pai, agora da minha mãe, quis dizer: vocês estão me punindo por ter limites. Quis dizer: isso não é humildade, é controle. Mas só disse: ok. Ela desligou. Fiquei ali, celular na mão, mais vazia do que nunca. 8 dias antes do casamento, 10 de outubro de 2025, recebi um e-mail de Jenna Silva, a coordenadora do local. Assunto: instruções conflitantes urgentes. Abri. Oi, Isadora. Espero que esteja bem. Entrei em contato porque recebi comunicações conflitantes sobre seu evento de 18 de outubro. Quis esclarecer diretamente com você antes de prosseguir. Ver anexos. Anexados 3 e-mails. Todos da minha mãe. E-mail 1, 3 de setembro de 2025. Olá, aqui é Renata Ventura, mãe da noiva. Precisamos discutir mudar o evento de 18 de outubro para 2026. Quais são nossas opções? Por favor, ligue o quanto antes. E-mail 2, 15 de setembro. Jenna, entendo que há penalidades, mas isso é um assunto de família. Certamente você pode trabalhar conosco. A noiva está cometendo um erro e estamos tentando protegê-la. Por favor, oriente. E-mail 3, 2 de outubro. Esse casamento não deve prosseguir nessa data. Peço como mãe da noiva que nos ajude a impedir esse erro. Ligue imediatamente. Senti o sangue gelar. Ela tentou cancelar meu casamento pelas costas 3 vezes. Encaminhei o e-mail para Rafael, digitei. Ela tentou cancelar nosso casamento. Ele me ligou imediatamente. Isadora, disse, voz baixa e controlada. Precisamos conversar hoje à noite. Tenho trabalhado em algo. O que você quer dizer? Explico quando chegar em casa. Mas Isadora pausou. Isso é maior do que você imagina. Naquela noite, Rafael chegou com um laptop. Colocou na mesa da cozinha e puxou uma cadeira para mim. Preciso que confie em mim, disse. Confio. Ótimo, porque passei as últimas 3 semanas investigando as finanças da sua família. Pisquei. O quê? Rafael é analista financeiro em um banco grande. Tem acesso a ferramentas de pesquisa que a maioria não tem e usou. O fundo fiduciário dos seus avós disse: os 650 mil reais. Quis ver se seus pais podiam realmente reter. E virou a tela do laptop para mim. Extratos bancários, registros de contas, entradas destacadas. Em janeiro de 2025, o fundo tinha saldo de 650 mil reais, exatamente o que seus avós deixaram. Assenti. Em 18 de julho de 2025, houve uma retirada, 430 mil reais. Meu estômago caiu. O quê? Ele clicou na próxima página. Destinatária: Clara R. Ventura. Memo: adiantamento de distribuição de casamento. Não conseguia respirar. Clara nem está noiva, sussurrei. Eu sei. Olhei para a tela. 18 de julho, 5 dias antes da reunião familiar. 5 dias antes de exigirem que eu mudasse a data do casamento. Eles já haviam roubado o dinheiro antes mesmo de pedir. Rafael puxou outro documento. A papelada do fundo de 2019, o testamento dos meus avós. Leu em voz alta. Fundo de casamento de 650 mil reais,
a ser distribuído ao primeiro neto ao se casar, para ser usado em despesas de casamento, entrada de primeira casa ou estabelecimento matrimonial, como a beneficiária achar adequado. Olhou para mim. É você, Isadora. Não Clara. Você. Mas eles são os administradores, eu disse. Controlam. Devem agir no seu melhor interesse. Isso, apontou para a tela, é violação de dever fiduciário. Deram 430 mil reais para alguém que nem é a beneficiária. Isso é ilegal. Senti algo mudar dentro de mim. Não tristeza, não raiva, algo mais frio, clareza. O que fazemos? Perguntei. Rafael abriu outra pasta no laptop. Construímos um caso e na recepção mostramos para todo mundo exatamente o que fizeram. Olhei para ele. Você quer expor eles no nosso casamento? Eles te abandonaram. Tentaram cancelar seu casamento. Roubaram sua herança. Isadora, a voz dele falhou. Eles te humilharam na frente de 200 pessoas. Merecem saber a verdade. Pensei nos meus avós. Pensei no fundo que deixaram. Não para meus pais controlarem, mas para eu construir uma vida. Ok, eu disse. Vamos fazer. Na semana seguinte, Rafael compilou tudo. Extratos mostrando a transferência de 430 mil para Clara. Documentos do fundo com a cláusula da beneficiária destacada. E-mails da minha mãe sabotando o local. Mensagens dos meus pais. Vocês não vão receber nada de nós. Isso é para te ensinar humildade. Capturas de tela das postagens de Clara no Instagram, incluindo uma de 20 de julho, 2 dias após receber o dinheiro, mostrando reserva de passagens em primeira classe para Maldivas. Legenda: me tratando porque mereço. Rafael criou uma apresentação em PowerPoint, 22 slides. Slide de título: O preço da humildade. O que a família Ventura não quer que você saiba. Isso vai destruí-los. Eu disse. Rafael olhou para mim. Eles destruíram seu casamento primeiro. Na noite de 17 de outubro, véspera do casamento, Rafael perguntou: última chance de desistir. Podemos só casar e seguir em frente. Pensei na minha avó. Pensei no fundo que ela deixou com meu nome. Pensei nas palavras do meu pai. Humildade, consequências, família. Mostramos tudo, eu disse. Então Rafael encontrou mais uma coisa. Às 23, me chamou para a sala, o laptop aberto. Outra transferência na tela. Olhe isso, disse. 10 de setembro de 2025. 3 dias após minha mãe ligar dizendo que compareceriam ao casamento, mas não estariam felizes. Valor: 82 mil reais. Memo: pacote de extensão Maldivas mais excursões. Conta origem: conta pessoal do meu pai. Ri. Saiu quebrado, quase histérico. Eles pagaram a viagem dela. Eu disse, depois de me punir, depois de dizer que não tinham dinheiro, pagaram 82 mil pela viagem da Clara. Rafael passou o braço ao meu redor. Amanhã todo mundo sabe. 18 de outubro de 2025. Acordei às 6h15 na suíte da noiva, no Resort Vista do Mar. Meu coração batia forte antes mesmo de abrir os olhos. Horário do cabelo às 8, cerimônia às 16, recepção às 19. E em algum momento meus pais chegariam ou não. Chequei o celular. Nenhuma mensagem. No salão, minhas damas de honra tentavam manter o clima leve. Jess, minha madrinha, trouxe mimosas. A irmã de Rafael contava piadas ruins, mas eu não conseguia focar. Às 9h47, Clara postou stories, o vídeo dela em uma praia em Positano, Itália. Aparentemente estendeu as Maldivas para uma turnê europeia completa. Legenda: às vezes você tem que escolher você. Vivem da minha verdade, sem arrependimentos. Jess viu meu rosto. Não olhe a página dela. Tarde demais. Mas honestamente, tornou o que estávamos prestes a fazer mais fácil. Às 14, estava de volta na suíte olhando para meu vestido. Linha A marfim, mangas de renda, 17 mil reais. Paguei sozinha.
Minha mãe deveria me ajudar a vesti-lo. Em vez disso, Jess fechou o zíper. Coloquei o colar de pérolas da minha avó, o do espólio dela. Parecia pesado contra a clavícula. Olhei para mim no espelho. Vovó ficaria orgulhosa. Sussurrei. Jess me abraçou. Sua mãe está perdendo isso. Isso é culpa dela. Às 14h33, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Estaremos aí, mas não espere sorrisos. Desliguei o celular. Às 15h45, batida na porta. Tio Marcos, irmão mais novo do meu pai, 58 anos, dono de uma empresa de ar-condicionado, o tipo de cara que aparece quando você precisa. 2 dias antes, eu liguei e pedi que me levasse ao altar. Meu pai recusou. Tio Marcos disse sim imediatamente. Seu pai está cometendo um erro, Isadora. Seria uma honra. Agora estava na porta de terno, olhos um pouco vermelhos. Pronta, garota. Peguei o braço dele. Pela janela, via convidados chegando, incluindo meus pais. Última fila, bem à esquerda, longe de todos. 2 lugares vazios na frente onde deveriam estar. Às 16, a cerimônia começou. O pavilhão com vista para o mar estava perfeito. Luzes de cordão, vistas para as colinas, 200 cadeiras brancas em fileiras. 178 pessoas realmente apareceram. Alguns parentes distantes já tinham ouvido o drama e ficaram em casa. A marcha nupcial tocou. Minhas damas de honra andaram. A menina das flores, sobrinha de 6 anos de Rafael, espalhou pétalas. Então foi minha vez. Tio Marcos e eu andamos. Não olhei para a última fila. Mantive os olhos em Rafael. Ele estava no altar de terno cinza. Quando nossos olhos se encontraram, ele articulou. Você consegue. O pastor sorriu. Amados, estamos reunidos hoje. A cerimônia prosseguiu. Uma leitura, uma oração. Então o pastor disse as palavras que todo celebrante diz. Se alguém tem objeções a esta união, fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio, depois movimento. Última fila. Meu pai se levantou. Suspiros percorreram a multidão. O pastor piscou. Senhor, isso não é. A voz do meu pai cortou o ar alto o suficiente para todos ouvirem. Isadora, sua mãe e eu estamos indo embora. Pense no que fez com esta família. Não seremos parte desse erro. Minha mãe ficou ao lado dele, soluçando, teatral, alto. Andaram pelo corredor central. Saltos da mamãe clicando na pedra. Mão do papai nas costas dela guiando. 50 pessoas do lado da família sentaram congeladas, bocas abertas, alguns chorando. Ninguém respirou. O silêncio durou 45 segundos. Pareceu 45 anos. Então tio Marcos, ainda segurando meu braço, se inclinou e sussurrou. Continue, querida. Olhei para o pastor. Minha voz saiu firme. Continue, por favor. O pastor assentiu, pigarreou e continuou. O amor é paciente. O amor é gentil. Trocamos votos. Rafael segurou minhas mãos. A voz dele estava firme, mas no final improvisou. Isadora, sua força me humilha. Hoje, na frente de todos aqui, prometo que sempre vou te defender. Sempre, não importa quem esteja olhando. Senti lágrimas ardendo. Trocamos alianças. O pastor sorriu. Agora os declaro marido e mulher. Beijamos. A multidão aplaudiu, alguns chorando, alguns ainda em choque. Enquanto andávamos de volta pelo corredor, vi tia Rachel, irmã mais velha do meu pai. Ela soluçava, articulou. Sinto muito. Sorri para ela porque em 4 horas, desculpas não seriam necessárias. Justiça viria. Coquetel das 16h30 às 17h30. A varanda com vista para o mar. O pôr do sol começava a sangrar no céu. Pessoas tomavam vinho, comiam aperitivos e sussurravam. O que aconteceu? Eles vão voltar? Não acredito que simplesmente foram embora. Disse a mesma coisa para todo mundo que perguntou. Eles fizeram a escolha. Rafael circulou pela multidão, calmo e composto. Mas o vi checar o relógio. 19 jantar.
2015 brindes. Era quando? Às 17h45, o fotógrafo pediu fotos de família. Só do lado do Rafael, eu disse. Ela pareceu confusa. Às 18h30, entramos no salão principal. A transformação era deslumbrante. Luzes de cordão cruzavam o teto. Guirlandas de eucalipto nas mesas. 20 mesas redondas, cada uma para 10. O DJ nos anunciou. Senhoras e senhores, pela primeira vez, senhor e senhor, Rafael Ventura. Aplausos. Dançamos Thinking Out Loud, do Ed Sheeran. Por 3 minutos e 40 segundos, pareceu quase normal, exceto pela mesa 3, frente esquerda, mesa dos pais, 2 lugares vazios, cartões de nome ainda no lugar. Henrique Ventura, Renata Ventura. Todo mundo viu. O jantar foi servido às 19h. Filé ou peixe. Salada. Prato principal. Sobremesa. Não consegui comer. Rafael também não. Estávamos esperando. Às 20h10, Rafael se desculpou. Banheiro, disse. Foi até o DJ. Configurou o laptop. Conectou ao telão que alugamos para a slideshow. Carregou o PowerPoint, voltou à nossa mesa, apertou minha mão. Última chance. Faça. Às 20h15, os brindes começaram. Cole, padrinho, contou histórias engraçadas sobre Rafael. 6 minutos de risadas. Jess, minha madrinha, contou histórias doces sobre nossa amizade. 5 minutos de lágrimas. Então o DJ disse, e agora uma mensagem especial do noivo. Rafael se levantou, pegou o microfone. A sala silenciou. Olhou para mim, assenti, virou para a sala. 165 pessoas. Obrigado a todos por estarem aqui hoje à noite, especialmente aqueles que ficaram após a interrupção anterior. Algumas risadas nervosas. Não sou de falar em público, continuou Rafael, mas hoje algo aconteceu que não posso ignorar e vocês também não deveriam. Clicou. O telão acendeu atrás dele. Slide título. Texto branco no preto. O preço da humildade. As pessoas se inclinaram para frente. A voz de Rafael estava firme, calma, mortal. O pai de Isadora disse que ela precisava aprender humildade. A mãe dela disse que este casamento ensinaria consequências. Bem, deixem-me mostrar o que a humildade realmente custa e quem tem pago. Clique. Slide 2. Foto preto e branco. 1956. Meus avós no dia do casamento. É aqui que a história começa, disse Rafael. Slides 3 a 6 mostraram os documentos do fundo, trechos do testamento. A linguagem destacada em amarelo. Fundo de casamento de R$650 mil para o primeiro neto ao casar. Rafael leu devagar. Em 2019, os avós de Isadora faleceram. Deixaram um fundo fiduciário, R$650 mil especificamente para o casamento do primeiro neto. É Isadora. Pausou. Não a irmã dela, Clara. Isadora. A sala estava em silêncio. Aqui está o que os pais dela fizeram com ele. Clique. Slide 7. Extrato bancário. 18 de julho de 2025. Transferência de R$430 mil. Destinatária Clara R. Ventura. Memo. Adiantamento de distribuição de casamento. Suspiros. Pessoas sussurraram. Cabeças viraram. Rafael deixou por 5 segundos. Depois continuou. R$430 mil dados a Clara, que nem está noiva, 2 meses antes do casamento de Isadora, enquanto os pais diziam a Isadora que ela não receberia nada. Clique. Slides 8 a 11. Capturas de Instagram de Clara. Maldivas. Voos em primeira classe. Resorts de luxo. Legenda de 20 de julho. Me tratando porque mereço. Depois outra postagem, 12 de outubro. Maldivas novamente. Datas sobrepostas com meu casamento. Depois postagem de hoje, Positano. Às vezes você tem que escolher você. A voz de Rafael ficou mais fria agora. Henrique e Renata Ventura,
Disseram a Isadora que ela era egoísta por não mudar o casamento. Um casamento reservado há 18 meses, para as férias de Clara. Férias que eles depois pagaram 82 mil para estender. Clique slide 12. Outra transferência bancária, 10 de setembro de 2025. Valor 82 mil reais. Memo, pacote extensão Maldivas Clara. Depois de punir Isadora, disse Rafael, depois de alegar que não tinham dinheiro, gastaram 82 mil no conteúdo de Instagram da Clara. Tia Rachel se levantou, mão na boca, sussurrou algo que não ouvi. 3 pessoas na mesa dela começaram a chorar. Rafael passou para slides 13 a 15, e-mails da minha mãe para a coordenadora. Leu cada palavra. Esse casamento não deve prosseguir nessa data. Peço que nos ajude a impedir esse erro. Enviado em 2 de outubro, 16 dias antes do casamento, pela minha própria mãe. Pessoas ofegaram. Alguém disse, meu Deus. Tio Marco se levantou. Olhou para o lugar vazio onde o irmão deveria estar, disse alto o suficiente para todos. Henrique, seu filho da mãe. Depois sentou. Rafael continuou. Slides 16 a 18. Mensagem desta manhã da minha mãe. Captura na tela. Estaremos aí, mas não espere sorrisos. Depois clipe de vídeo de 10 segundos da cerimônia. Me P2P. Voz. Isadora, estamos indo embora. Pense no que fez com esta família. Áudio cristalino. Congelou na imagem. Rosto da minha mãe soluçando teatralmente. Deixou tocar 2 vezes. E hoje, na frente de 200 pessoas, Henrique Ventura se levantou durante a cerimônia de casamento da filha e disse isso. Apontou para a tela antes de sair porque Isadora não mudaria a data para uma viagem que ele pagou com o dinheiro da herança dela. O silêncio era tão completo que eu ouvia meu próprio coração. Slides 19 a 21. O balanço financeiro. Custos do casamento 280 mil reais no total. Detalhado. Local 95 mil. Buffet 85 mil. Fotografia 32 mil. Flores 18 mil. Vestido 17 mil. Todo o resto somando, pago pelas economias de Isadora 120 mil. Economias de Rafael mais herança da avó 160 mil. Contribuição dos pais, 0. A voz de Rafael estava quieta agora. Quase sussurro, mas o microfone carregava. Isadora é coordenadora de uma organização sem fins lucrativos. Eu sou analista financeiro. Economizamos 5 anos. Usei dinheiro que minha avó deixou quando faleceu ano passado. Os pais de Isadora, que tem 3 concessionárias e patrimônio de 25 milhões, não contribuíram nada. Pausou. Correção. Contribuíram 430 mil que tiraram dela. Clique slide 22. Slide final. Texto branco no preto. Isadora não aprendeu humildade hoje. Aprendeu quem sua família realmente é. Rafael baixou o microfone. Andou até mim. Estendeu a mão. Levantei. Dirigiu-se à sala uma última vez. Se alguém quiser cópias desses documentos para fins legais ou outro, tenho 3 pastas aqui. Venham me ver depois. Colocou 3 pastas na mesa. Depois sentou ao meu lado. A sala ficou em silêncio. 5 segundos. 10. Então tia Rachel se levantou. Começou a aplaudir. Devagar no início, depois mais rápido. Tio Marco se levantou aplaudindo. Depois os pais de Rafael, depois mesa por mesa. 165 pessoas se levantaram e aplaudiram. Não por nós, pela verdade. A ovação durou 90 segundos. Depois da ovação, caos. 15 pessoas pegaram casacos e saíram. Primos distantes Ventura, alguns amigos de golfe do meu pai, pessoas que não conseguiam lidar com o que viram. Tia Rachel veio até mim, rímel escorrendo. Eu não sabia, disse soluçando. Juro por Deus, Isadora, eu não sabia. Tio Marcos abraçou Rafael. Você fez a coisa certa, filho. Minha prima Jennifer, sobrinha do meu pai, saiu tempestuosamente, celular no ouvido. Pela janela,
a via andando, gesticulando selvagemente. Gritava com alguém, provavelmente meu pai. Meu celular, silenciado na mesa, acendeu como árvore de Natal. 37 notificações. Celular de Rafael, 28. Ele desligou. Não hoje à noite, disse. Hoje dançamos. O DJ, após pausa estranha, disse. Ok. Vamos continuar a celebração. Tocou Uptown Funk. A pista explodiu. As pessoas precisavam de liberação. A energia estava selvagem. Risadas mais altas, dança mais forte. Virou genuinamente a melhor festa que já fui. Às 21h45, Cole pegou o microfone para um brinde improvisado. A Rafael por ter coragem, a Isadora por ter coluna, e a todos nós por testemunhar o brinde de casamento mais lendário da história. A sala explodiu. Às 23h42, os últimos convidados saíam. Tia Rachel me abraçou mais uma vez. Sua avó estaria tão orgulhosa, disse. Não do dinheiro, de você. Foi quando finalmente chorei. Lágrimas felizes. À meia-noite, estávamos de volta na suíte. Rafael ligou o celular. 4 correios de voz. Um do tio Marcos. Rafael, me ligue amanhã. Preciso das cópias. 3 de números desconhecidos. Trocou o terceiro no alto-falante. Voz de mulher. Aqui é Amanda Chen da TV Globo. Recebemos uma dica sobre um incidente em um casamento hoje envolvendo o Henrique Ventura das concessionárias Ventura Auto. Pode confirmar e dar comentário? Olhei para Rafael. Está se espalhando já. Ele me puxou para perto. Ótimo. Deixe espalhar. Deixe todo mundo saber o que fizeram. Domingo de manhã, 19 de outubro, 9. Acordei com o celular vibrando sem parar. 3 primos de Rafael postaram sobre o discurso no Facebook. Estava se espalhando. Um post tinha 2.300 compartilhamentos ao meio-dia. Os comentários eram brutais. Isso é loucura. Processem eles. Boicotem as concessionárias Ventura. Alguém começou uma hashtag Justiça para a Isadora. Então meu celular tocou. Número desconhecido. Código do Rio. Atendi. Alô, Isadora. Aqui é o advogado David Mendes, especialista em litígios de fundos. Vi o que aconteceu ontem à noite. Gostaria de representar lá, pro bono. Terça, 21 de outubro. Rafael e eu encontramos David Mendes no escritório no centro. 7º andar, janelas de vidro com vista para a cidade. Tinha 55 anos, cabelo grisalho, terno afiado. Praticava direito sucessório há 25 anos. Revisou tudo. Documentos do fundo, extratos, e-mails, mensagens, 90 minutos. Depois olhou para cima. Vocês têm um caso irrefutável, disse. Para quê? Perguntei. Violação de dever fiduciário. Seus pais, como administradores, violaram a obrigação legal de agir no seu melhor interesse. Aquela distribuição de 430 mil para Clara é ilegal. Vocês têm direito à restituição total do fundo mais danos punitivos. Fez conta rápida. Estimaria um acordo de cerca de R$1.050.000. Senti tontura. Quinta, 23 de outubro. Dia 5 pós-casamento. David entrou com a ação na Justiça do Rio. Queixa. Violação de dever fiduciário, apropriação indébita, enriquecimento sem causa. Pedido: R$1.050.000. Os papéis foram entregues aos meus pais na sexta, 24 de outubro. Às 15h15, recebi mensagem do tio Marcos. Seu pai acabou de me ligar. Está furioso. Diz que você está destruindo o nome da família. Eu disse a ele: você destruiu quando saiu do casamento da sua filha. Ele desligou na minha cara. Sábado, 25 de outubro. Googlei Ventura Auto Group. 47 novas avaliações de 1 estrela. Exemplo: dono rouba da própria filha. Você confiaria nele com seu dinheiro? Valores familiares, mas como mentiras familiares. Nunca compraria aqui. As avaliações continuavam.
Até segunda, 27 de outubro, um jornal grande havia pegado a história. Tio Marcos deu entrevista na TV. Disse: "Meu irmão cometeu um erro terrível. Deixou o orgulho e favoritismo destruir o relacionamento com a filha e agora enfrenta consequências legais e sociais, como deve." Segundo fontes do tio Marcos, as vendas nas concessionárias caíram 35% naquela semana. Terça, 29 de outubro. David ligou. Eles querem mediar. O advogado deles me contatou esta manhã. Estão prontos para acordo. Senti nada, nenhuma vitória, só cansaço. Ok, eu disse. Vamos terminar isso. 5 de novembro, 2 semanas pós-casamento, a mediação aconteceu em um prédio neutro. Um juiz aposentado atuou como mediador. O advogado dos meus pais era defensivo, agressivo. David era calmo, metódico. Tinha tudo documentado. 4 horas. Meus pais nunca entraram na sala onde eu estava. Ficamos em salas separadas o tempo todo. O mediador ia e voltava. Finalmente uma oferta. R$1.050.000. Valor total. O mediador entrou na minha sala. Eles têm um pedido. Sem coletivas, sem mais redes sociais. Vocês pegam o dinheiro, eles pegam a lição, todo mundo segue em frente. David olhou para mim. Pensei um momento. Adicione um termo. Desculpas por escrito assinadas reconhecendo o que fizeram. 30 minutos de espera. O mediador voltou. Eles concordam. Desculpas serão redigidas amanhã. Fundos transferidos em 5 dias úteis. Levantei. Rafael segurou minha mão. Saímos. Feito. Sexta, 8 de novembro. As desculpas chegaram por carta registrada. Uma página digitada assinada por ambos. Nós, Henrique e Renata Ventura, reconhecemos que permitimos favoritismo e orgulho guiar nossas ações quanto ao casamento de Isadora e ao fundo estabelecido por nossos pais. Violamos a confiança que depositaram em nós como fiduciários. Falhamos com Isadora como pais. Estamos profundamente arrependidos. Li uma vez, senti nada. Rafael perguntou: "É suficiente?" "São palavras", eu disse. "O 1.050.000 é justiça. Isso é só papel." Guardei em uma gaveta. Nunca respondi. Terça, 12 de novembro. O dinheiro caiu na nossa conta. Transferência. Memo. Acordo. Ventura versus Ventura. Saldo. R$1.050.000. Olhei para a tela por muito tempo. Depois comecei a olhar casas. 6 meses depois. Abril de 2026, Rafael e eu compramos nossa primeira casa, 3 quartos, 2 banheiros, em Petrópolis. Preço de compra 2, R$1 milhão. Entrada de 300.000 do acordo. O resto, pegamos financiamento como gente normal. Eu estava com 12 semanas de gravidez. Não falamos com meus pais desde a mediação. Sem ligações, sem mensagens, silêncio completo. Os seguidores de Clara no Instagram caíram para 91.000. Perdeu 65.000. Várias marcas alargaram quando a história viralizou. Postava menos agora. As legendas eram diferentes, menos confiantes. Domingo de Páscoa, 20 de abril. Tia Rachel nos convidou para jantar. Tio Marcos estava lá. Pais de Rafael, alguns primos. Na sobremesa, tia Rachel disse baixinho: "Seu pai pergunta de você através do tio. Quer conhecer o bebê quando nascer." Pousei o garfo. Talvez, se ele merecer. Ações, não palavras. Tio Marcos assentiu. É justo. Naquela noite, Rafael e eu sentamos no quarto do bebê. Pintávamos. Paredes amarelo suave. Um berço que montamos juntos. Ele lia documentos de fundo novos, os que criávamos para nosso filho. "O que colocamos no nosso testamento?" perguntou. "Para essa criança?" Pensei nos meus avós, no fundo que deixaram, em como foi usado contra mim. Sorri. "Use isso para construir uma vida que te faça feliz, não nós, você." Rafael me beijou. Perfeito.
Se você está ouvindo isso e sua família está usando dinheiro para te controlar, usando humildade para te silenciar, usando culpa para te manipular, documente tudo. Conheça seus direitos legais. Consiga um advogado se precisar. E lembre, às vezes a família que você constrói é mais forte que a família em que nasce. Você não está sozinho. Ainda estamos nessa casa, ainda pintando o quarto do bebê. Meus pais mandaram um presente na semana passada. Devolvi. Talvez um dia haja reconciliação. Talvez não. Mas aprendi algo naquele dia no pavilhão com vista para o mar, com 165 pessoas assistindo e 2 lugares vazios na frente. Algumas famílias nascem, algumas são construídas. A nossa